Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde, com profissionais renomados, com uma linguagem bem simples e simplificada para todos nós. Dr. Sidney, tudo bem, mais Moisés? uma vez estamos aqui hoje. Tudo jóia? Bem? Tudo jóia. Obrigado. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast hoje, o seu podcast de saúde. O nosso propósito aqui é levar para vocês informação de qualidade, informação boa, através de profissionais médicos, profissionais de saúde bem informados, que tragam informações que vão ajudar aí na composição das suas decisões em saúde, as orientações em geral. Na internet a gente tem muita coisa que não tem peneira, né? Então aqui a gente gente traz informação boa para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber nossas novidades. Se inscrevam também lá no nosso canal de cortes, que é o Pílulas Líder Medcast, onde vocês vão ter resuminhos dos episódios completos, que são maiores. Então lá você vai ter resuminhos de 3, 5, 2 minutos para você que não consegue assistir o episódio inteiro. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. João Domingos Montoni. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as disfunções miccionais. Traduzindo, são os defeitos na questão de urinar, de fazer xixi. Então vamos falar aqui sobre a enurese noturna, que é fazer xixi na cama, fazer xixi na calça, como isso impacta na vida da criança, se transforma em problemas mais sérios ou não. Então, Dr. João Domingos Montoni, nefropediatra, profissional do Hospital Israelita Albert Einstein, profissional do Hospital das Clínicas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá dividir informação com as pessoas. Vamos sim. Eu só tenho a agradecer pelo convite e vamos lá, né, comentar aí sobre as principais alterações relacionadas à disfunção miccional, que são as dificuldades ou perdas de xixi, as dificuldades para fazer xixi, ou do controle desse xixi, ou perdas urinárias durante o dia e durante a noite, e que estão associadas às infecções urinárias de repetição em geral. E aí estamos disponíveis aí para a gente ir tentando esclarecer as principais dúvidas de todo mundo. Estamos falando sempre de crianças, então, na realidade, Obrigado, falando doutor. de crianças, são aquelas dúvidas que os pais e mães têm para poder conduzir essa situação, que certamente muitas vezes precisa de um profissional para ajudar. A gente vai falar das crianças no início do recém-nascido, até seus 2, 3 anos, mas também podemos falar um pouco dos adultos. Incontinência urinária ou infecção urinária do recém-nascido para 1 ano, 2, 3 anos. É comum? Acontece? Quais são os principais motivos? No geral, cerca de 8% das infecções bacterianas da criança nos primeiros 2 anos da vida estão relacionadas às infecções do trato urinário. Então, assim, é bastante relevante. E isso cada vez mais aumentou ao longo dos últimos 20 anos com a vacinação. Por incrível que pareça, o que é que tem a ver a vacinação com essa maior propensão do diagnóstico de infecções urinárias por bactérias? Não é que vieram aumentando ao longo do tempo, nada disso. É que com o controle das infecções bacterianas mais comuns da criança, que estavam relacionadas principalmente ao pneumococo, que é um agente que causa muito aí no seu filho ou no seu parente, infecção no ouvido, infecção na garganta, pneumonias. Esse agente era o agente infeccioso bacteriano mais comum. Com a vacinação, e isso ficou estabelecido e veio se estabelecendo ao longo dos últimos 20 anos, aí nós tivemos uma diminuição dessas bactérias sendo agentes importantes da infecção. E a partir daí a infecção urinária começa a tomar uma proporção maior. Então, nos primeiros 2 anos da vida, é muito comum um quadro de infecção urinária. Se a gente for olhar ali, quase que 10% das crianças com qualquer quadro infeccioso ou qualquer quadro febril diagnosticadas com infecção urinária, isso é bastante, para vocês terem uma ideia, assim, muito relevante. Então, de toda a população infantil? De toda a população infantil, cerca de 8, é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, é muito relevante o tema. Então, aí vamos assim as particularidades. Por que é que uma criança no primeiro ano de vida ou nos primeiros 2 anos de vida tem infecção urinária? A principal causa está relacionada às malformações urinárias. Então, tanto no menino como na menina? Tanto no menino quanto nas meninas. No menino, no primeiro ano, mais comum você ter associação com malformações. As malformações mais comuns estão relacionadas ao refluxo vésico ureteral. O que é isso? É um refluxo de urina, vésico é de bexiga, da bexiga,
para o trato urinário superior. Então, a criança, quando o rim, que tem um formato de 2 carocinhos de feijão, produzem urina, e essa urina sai pelos tubinhos, que são os ureteres, e chega à bexiga, ela não deve mais retornar ao trato urinário superior. Caminho é único, né? Caminho único para a saída. saída. Então, depois que ela ganha a bexiga, ela tem que ir embora e não voltar. E existem crianças que têm falhas nessas junções desses tubinhos e a urina, ao ganhar a bexiga, ela fica voltando. Então, as principais causas de malformações estão relacionadas a refluxo de urina e estão relacionadas no menino, ao que nós chamamos de válvula de uretra. A uretra é naquele caminhozinho do pênis, onde o xixi vai sair, e o paciente... Quer pegar a nossa varinha mágica? Mostra lá. Do então, menino em cima, da menina embaixo. Aqui a gente tem o rim, que parece um carocinho de feijão. Nesses tubinhos a urina vai sendo produzida, né, filtrada, o sangue é filtrado. Quando o doutor fala em sangue filtrado, né, para quem não é da área, o que produz a urina? O sangue. É o sangue que vira urina, a grosso modo. Ela é produzida pelo rim filtrando esse sangue, ou seja, eliminando a parte que não deve ficar no seu corpo, produzindo a urina e ficando então dentro inicialmente do ureter, né? Descendo pelo ureter para chegar até a bexiga. Isso, aí ela desce pelo ureter, ela ganha a bexiga e daqui ela tem que sair pela uretra. Essa parte aqui é a uretra. E tem crianças que têm falhas nesses tubinhos aqui nessa conexão, onde a urina começa a voltar. E isso nós chamamos de refluxo. Uma outra alteração que aí é muito comum nos meninos é uma válvula que se forma aqui dentro da uretra, é uma malformação, e essa válvula impede a saída da urina. A uretra está lá, ó, naquele outro slide. E a uretra está aqui. Então aqui nessa região da uretra nós temos uma válvula. Essa válvula impede a saída correta da urina e ela vai ficando represada na urina. Esses pacientes tendem a ter infecções urinárias de repetição e distúrbios na bexiga, problemas na bexiga. É muito comum. Na menina, além do refluxo, uma outra coisa que acontece, que aí é meio que quase que exclusivo das meninas, é uma malformação nessa região do tubinho que encontra aqui na bexiga e forma meio que um mecanismo valvular também, que nós chamamos de ureterocele. Como se obstruísse. Exatamente, é um processo obstrutivo. Deve causar dor. Não causa, não leva dor nem desconforto inicialmente, não. Isso depois de muitos anos. Então o paciente não sente nada, assim. E geralmente nesses primeiros 2 anos ele vai ter um febrão de 39, é o mais comum, tem um 39 graus, vai ao pediatra para fazer a avaliação, você examina, não encontra nada nessas crianças, na grande maioria das vezes, então não tem uma garganta, não estão gripadas, não tem infecção no ouvido. E quando você colhe a urina, você vem ali com aquela surpresa da infecção urinária. Esse é o diagnóstico mais comum. A válvula em si, que o João está comentando, não causa nenhum sinal, nenhum sintoma, praticamente nenhum incômodo, né? Mas é ela que causa o risco muito aumentado de infecção urinária. Por causa dessa estase, dessa volta da urina. Né? Tudo que fica parado no nosso corpo é um lago para que haja uma infecção, né? Isso, uma proliferação bacteriana. Só que aí a infecção bacteriana, ela fica na uretra ou ela volta para o rim? Em geral ela volta, porque a bactéria é esperta. Então, na realidade, ela começa ali naquela parte inicial e depois ela vai subindo. Quanto mais ela sobe, maior a propensão de problemas. E, em geral, maior a possibilidade de quadros febris elevados. A isso nós chamamos não só de infecção urinária, mas chamamos de infecção urinária alta. Aí é o que em direção aos rins. Isso, que é o que é conhecido assim para a população, alguns conhecem como pielonefrite aguda. A pielonefrite aguda nada mais é do que uma infecção do trato urinário, mas mais alta. Então esse é o habitual. E na válvula, assim, no refluxo você não vai ter sintoma, na ureterocele também não. E na válvula, no máximo, que é muito difícil dos pais perceberem, o jato urinário do menino, ele fica, como a gente chama assim, por gotejamento. Porque como a válvula impede a saída, o menino não faz aquele jato de chuveirinho. Ele faz um gotejamento.
Então eu sempre vejo os jatos urinários dos meus filhos e das minhas filhas. Eu brinco no consultório que eu chamo todo mundo de meus filhos. E alguns falam assim, não, mas e os de sangue mesmo? Eu falo, não são de sangue, são meus. Aí isso a gente fala, né? Porque tem que conversar com o pai primeiro. Aí alguns perguntam assim, mas você nunca foi ameaçado de morte, não? Eu falei, graças a Deus, nunca tive problema. Vai parar no ratinho. Vai dar problema. Mas bom, então os meus filhos, né, do consultório, a gente tem bastante esse tipo de situação. Aí uma coisa que é dinâmica, assim, para todo mundo entender, por que a importância da infecção urinária? Não só pela infecção em si, obviamente, mas pelo que está por trás dessa infecção. É uma formação? Além dessas malformações terem tratamento, e na grande maioria delas você precisar de uma correção cirúrgica para fazer, não são todas, cada caso é um caso, mas além disso, é a consequência de tudo isso. A evolução do problema, né? O que vai acontecer mais para frente. Isso, e mais para frente o que é que acontece com essas crianças? Pode acontecer hipertensão arterial por destruição do tecido lá do rim. Isso na idade infantil ainda? Ainda na idade infantil. Começou com 2 anos, até chegar numa hipertensão infantil, qual a idade? Não teria uma idade. A hipertensão, a doença renal crônica estaria relacionada ao número desses eventos e a importância que esse evento trouxe na vida da criança. Então, vou dar um exemplo. E o não diagnóstico, né? E o não tratamento adequado, que é o mais importante, que leva à procura do Dr. João lá no consultório. O tratamento adequado. Exatamente. Aí, se você não tem esse tipo de tratamento de forma mais veemente ou para evitar que novos episódios aconteçam, aí é quando você vai tendo destruição do parênquima. Ou eu fui chamado, por exemplo, essa semana agora, porque tem uma criança lá de 6 meses de vida com um quadro de 39 graus de temperatura e que está na UTI, gravemente doente, porque fez um quadro que a gente chama de infecção generalizada. E a porta de entrada foi o trato urinário, que a gente chama de sepse. Então, é uma infecção mais grave. Então, quando isso acontece, a chance de lesão do tecido renal é muito maior. Essa criança precisa ser acompanhada mais de perto. A gente vai ter que ficar de olho nela e verificando a pressão mais vezes. E provavelmente não foi a primeira infecção urinária que ela teve, né? Provavelmente Se ela tivesse não. diagnosticado lá na primeira vez, que já tinha uma válvula ou uma ureterocele ou alguma coisa obstruindo qualquer, teria feito um tratamento adequado antes e não chegaria nesse ponto. Mais uma vez, como sempre, informação importante para que algo não se agrave, né? Exatamente. Isso, essa criança, esse exemplo, tinha 6 meses de vida. 6 meses. 6 meses. 6 meses de idade e fui chamado na UTI porque estava com um quadro infeccioso de via urinária, mas que fez um quadro mais importante, um quadro séptico. Então aí, a febre deve ter iniciado com 2 meses? Não. Às Nos vezes primeiros episódios. Não, às vezes sim, às vezes não. Você não tem. Cada criança a gente não sabe por que é que uma tem uma malformação igual à outra e uma começou com 1 mês ou 2 de vida, a outra começou com 6, 7, 8 meses ou com 1 ano de vida. Geralmente, para essas malformações, o mais comum é começar no primeiro ano de vida. Dificilmente, assim, não é que não possa, mas dificilmente alguém começa com infecções urinárias com essas malformações depois de 1 ano de vida. É muito raro. Porque o organismo não aguenta essas alterações. E chega uma hora que a bactéria invade, né? E você acaba conseguindo ter a alteração relacionada, que é a infecção, que é o produto de tudo isso aí. E uma outra coisa que aí a gente tem que ficar atento é saber o end, que eu falo que é o fim, né? O que é o fim de tudo isso, né? O fim é você saber que a criança pode evoluir com doença renal crônica. Então as pessoas não sabem disso, não é de comum isso aí. Por quê? Porque é muito comum você ouvir falar que um adulto fez diálise. Um adulto tem doença renal. Diálise é a filtragem que o rim não faz, é isso? Isso, o rim para de funcionar ou não funciona de forma adequada e você precisa substituí-lo. A substituição da função do rim é o procedimento dialítico. Só que para as pessoas isso não é comum. Não aconteceria numa criança, sim, mas acontece sim. Né? Sim. É apenas um descuido do começo dessas infecções, da malformação, dessa disfunção miccional, pode chegar até uma insuficiência renal que leva a diálise até numa criança, é isso? Isso. E para vocês terem uma ideia, de cada 10 crianças com doença renal, 4 são por infecções urinárias de repetição ou deficiência no controle dos esfíncteres, que são o esfíncter que a gente fala é o que controla a saída e a saidinha do xixi, sim, lá na uretra, né? Antes de chegar numa insuficiência renal que tem a necessidade de um processo de diálise, começa com o quê? A febre, depois se não tratar, vem hipertensão e depois isso? O que antecede? Geralmente vem a infecção,
A infecção destrói o tecido. Ok. Toda agressão que o nosso organismo sofre, ele substitui aquele tecido por um tecido mais firme, mais forte, que é a cicatriz. Se essa cicatriz acontece na nossa pele, não vai ter glândula sudorípara ali, não vai ter pelo e vai ficar feio. Não estou nem falando se você tiver um queloide, que é aquela propensão a que a cicatriz fique bem feia, né? Sem falar nisso. Mas aquela pele foi substituída por fibrose, por tecido fibroso. Internamente Isso vai acontecer no rim. Lá no seu rim. Isso. Aí acontece no rim e isso vai ter uma consequência lá na frente. E antes de chegar no processo de diálise, vai ter hipertensão. Começa... Vai, geralmente sim. Dificilmente a coisa é súbita assim, né? Sim. Pode acontecer. Já tive muitas crianças onde não tinha nada, o evento foi gravíssimo e a criança entrou em insuficiência renal, aguda que a gente chama. Mas é raro. Imagino eu que os pais devem ter, tem hipertensão, leva para algum profissional, o profissional às vezes deve tratar somente a hipertensão e não saber qual o motivo real da hipertensão. Esse é um dos problemas, mas não é o maior. O maior é não saber que está hipertenso. Então veja, se seu filho faz um quadro de uma infecção urinária, é prudente que você faça um segmento com seu pediatra ou com seu nefrologista pediátrico. Geralmente não deve dar uma atenção muito grande. Não dá. É infecção urinária, bobeirinha. Passa como uma infecção qualquer. E eu sempre falo para os pais o seguinte, passa mesmo. 80% a 90% das vezes, tudo bem, a infecção vai passar como uma infecção qualquer. Seu filho pegou uma infecção na garganta, fez uma gripe, fez uma infecção urinária também. Mas 10% a 20% das vezes não vai. Esse quadro vai tender à repetição. E é isso que vai destruindo o tecido renal ao longo do tempo. Então, é por isso que você tem que, numa criança, existem alguns alertas para que você verifique a pressão dela. É muito comum, assim, é difícil eu pegar uma criança no meu consultório hoje e verificar a pressão dela com os dispositivos bem pequenos para pressão arterial, que é para cada criança você tem um valor daquela faixa para você colocar no braço e verificar a pressão. E os pais não olharem assim e dizer, nossa, uma criança verifica a pressão? Então você percebe o que naquela dinâmica? Que o pediatra não está vendo a pressão da criança. E que precisa fazer isso, porque é importante. E cada vez mais, quando essa informação, como nesse podcast que vocês estão promovendo, chega para a população e chega para os colegas que estão assistindo aos nossos comentários aqui, vai ajudar para que você vai providenciar o equipamento, você sabe da importância, você vai lá e verifica. Então, que crianças onde já antes dos primeiros 3 anos de vida você verifica a pressão arterial? São crianças que passaram por infecção urinária. São crianças que tiveram quadros infecciosos graves e foram para uma UTI. São crianças que têm problema no coração. São crianças que apresentam diagnóstico de sepse, que já é uma infecção mais grave. São crianças que foram prematuras. Então, esses prematuros precisam ser seguidos de perto e precisam ter a sua verificação de pressão arterial no consultório. Por quê? Porque se foram prematuros, podem ter sofrido agravos, inclusive agravos renais. E a partir daí, são crianças que você segue com um olhar mais clínico, com uma criança que você segue de perto, que você verifica toda a parte óssea, mas verifica a parte renal também. Então, é uma composição. E para que vocês entendam a dimensão disso, eu fico brincando assim com os colegas, que eu falo bem assim, quando eu vou dar aula, né, eu dou muita aula de pós-graduação, que eu adoro dar aula, aí eu falo assim para os colegas, eu chego e falo assim, olha, vamos entender agora porque o nefropediatra é pobre e o nefro adulto é rico. Aí os colegas começam a rir, eu não tenho problema, não estou reclamando financeiramente, graças a Deus não tem problema, mas é engraçado até porque, e é bom isso acontecer, eu até reporto para eles, porque você imagina se a gente tivesse um monte de crianças com doença renal crônica, pelo amor de Deus. Então, ainda bem que isso acontece, mas olha como é dinâmico isso. Para o adulto hoje no Brasil, e serve praticamente para a Europa e para os Estados Unidos, para o mundo todo, para cada 1 milhão de habitantes que nós temos no Brasil, que são 220, vocês mesmos podem fazer essa conta aí em casa, são 220 milhões de pessoas no Brasil. Para cada 1 milhão de habitantes por ano, 350 pessoas são diagnosticadas com doença renal crônica no Brasil. Isso na parte adulta. Nas crianças, para cada 1 milhão de pessoas da população geral, 15 crianças são diagnosticadas com doença renal crônica.
E dessas 15 crianças, 40% delas estão relacionadas à infecção urinária, por algum motivo. 15, no caso de crianças. 15 para cada milhão. Então, quando você multiplica 220 vezes 15, você tem o número de crianças que todo ano são diagnosticadas, mais ou menos, com doença renal crônica. Ou seja, para a gente conseguir entender o contexto, fica mais fácil, 10 todo dia. Exatamente. Então, muita coisa. É muita coisa. E essas crianças precisam de segmento. Eu faço um ambulatório aqui do estado de São Paulo, que é um ambulatório do estado, e eu recebo essas crianças do estado inteiro. Pelo SUS. É, pelo SUS. Isso a gente sempre fala aqui também, então vamos fazer só um contextinho rápido aqui. Então o SUS também consegue tratar essas crianças com a mesma... Claro que às vezes tem um pouco mais de fila, mas também o SUS atende essa demanda com excelência. Por exemplo, você que está no Einstein também está no SUS atendendo com a mesma eficiência. Atendo. E para vocês terem uma ideia, até falaria assim, as dificuldades nesse ambulatório, ao longo dos anos, eu estou fazendo esse ambulatório desde 2009 aqui no estado de São Paulo. Aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem tudo o que a gente precisa, de verdade. Assim, todos os exames. De imagem, não me falha. Laboratório. Não me falha. Sinceramente, não me falha. Então, por exemplo, uma ressonância, eu preciso da via urinária, a gente vai fazer lá. Uma uretrocistografia miccional, que é um exame específico da bexiga, nós vamos fazer lá. E agora, só que isso foi uma construção ao longo de uma caminhada. O primeiro e o segundo ano foram terríveis, não tinha quase que nada, você desbrava o negócio, e depois as coisas começam a funcionar. E funcionam muito bem hoje. Então, assim, a gente não tem o que reclamar dessa parte, sinceramente. Então é isso assim que você vai fazendo essa composição. Depois desse primeiro ano de vida, desses 2 primeiros anos de vida, aí a menina começa a liderar como tendo a maior parte dessas infecções urinárias. Então no primeiro ano de vida é mais os meninos, porque eles têm mais malformações, aí dependendo da estatística vai dar 2, 3 vezes mais do que as meninas, mas depois de um ano de vida, até a vida adulta e a vida da terceira idade, a gente vai ter as meninas como tendo maior quantidade de infecções urinárias. Por quê? Principalmente pela anatomia. Então, a uretra de uma mulher adulta jovem, ela tem em torno de 3 a 4 centímetros. Então é bem curtinha. É bem curtinha, bem pequena. A do menino não, porque tem o corpo do pênis, ainda tem a uretra prostática, que fica dentro do corpo da criança, e aí sim ganha a bexiga. Então fica mais difícil da bactéria chegar no homem. A extensão é maior. É maior e você leva a uma dificuldade maior da bactéria ganhar o trato urinário. Uma dificuldade física mesmo. Física, barreira física mesmo, mecânico, o negócio é mecânico. E a partir daí, você imagina, agora você tem uma uretra, isso numa mulher adulta. Você imagina numa criança, que vai desde meio centímetro o tamanho da uretra, até no máximo, na vida adulta, uns 3 ou 4 centímetros. Então vai ter criança de meio, de 1,5 centímetro, 2 centímetros de uretra. Então eu brinco com os pais que para a bactéria dar um pulo, já chegou. É rapidinho, ela só dá um mergulho ali num ambiente nutritivo para ela, que é a urina, né? Então é por isso que as meninas têm a maior porcentagem de infecções. E qual que é a relação? Tem uma relação direta entre essas disfunções miccionais, enurese noturna, né? Fazer xixi na cama, fazer xixi na calça, demorar para ter essa educação miccional. Tem uma relação direta ou indireta dos meninos ou das meninas com as infecções urinárias? Tirando as malformações. Não, é maravilhosa a pergunta assim. Então depois desses 1 ano ou 2 de vida para frente, aí as meninas começam a liderar. Uma das principais causas, que aí eu gosto de citar, que aí é por isso que é tão importante, eu sempre cito a importância do pediatra nesse contexto, que é orientar as famílias sobre como que vai ser o controle do esfíncter. O esfíncter é o bumbum e o xixi, que é controlar o cocô e controlar o xixi. Geralmente, a grande maioria das crianças iniciam, né, esse controle depois de 1 aninho e meio de vida. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, depois de 1 ano e meio, elas começam a sinalizar. É muito comum. Quem tem criança em casa vai lembrar desse aspecto, é que ela vai se escondendo ali e daqui a pouco ela está abaixadinha, escondida atrás da mesa, porque ela está ali fazendo o xixizinho dela ou o cocô, geralmente o cocôzinho. É ali que ela começa a dar a primeira sinalização para o ambiente, que ela está começando a entender que existe algo que ela controla ali, ou que ela não controla, mas ela começa a dar sinais, né? Então é a partir dali que ela começa. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Seria o normal.
O normal. Depois, a maioria vai estabelecer esse controle, principalmente durante o dia, até uns 2 anos e meio a 3. Então, até uns 3 anos de vida, a grande maioria das crianças, elas adquirem esse controle do xixi inicialmente. Só para vocês terem marcos, assim, para o pessoal que está em casa também é bem legal, que é assim, começou a controlar o xixi, ela controla durante o dia, de 6 meses a 1 ano depois, ela controla à noite. Então Isso ela para de. É o normal da maioria. Então ela controla o xixi à noite. Agora vamos para essa pergunta que você fez, né? A gente traçou esse panorama geral. Sim. Então agora chegou uma criança que deu essa sinalização com 1 ano e meio, 2, com 2,5, 3 parou de fazer xixi durante o dia. Mais uns 6 meses para frente, uns 3 anos e meio ou 4 anos, ela para de fazer xixi na cama à noite também. Então ela sai da fralda noturna ou para de fazer xixi à noite. E ela segue a evolução natural dela. Mas vamos falar da criança que não controlou. Então ela até controla durante o dia, mas à noite ela perde. Essa criança, a grande maioria das vezes, a gente não pode dizer assim, não é que ela não possa ter uma doença. Isso precisa ser investigado, claro. Por isso que é importante a consulta. Mas a grande maioria das vezes, ela tem um sono profundo. Quem está ouvindo a gente agora e tiver alguém nessa situação, vai lembrar do que eu estou falando. Então você tenta acordar o garoto ou a menina, é mais menino do que menina, e você tenta, e o sono é muito profundo. Você não consegue acordar o indivíduo. Quando ele dorme, ele mergulha, ele apaga. Então todos têm esse relato. Então essa conexão entre a minha bexiga está cheia, chegar a informação no córtex cerebral, que é onde a gente controla a parte do xixi, e dizer assim, não, calma, eu estou dormindo. Não faz não libera esse esfíncter. Esses que têm um sono muito profundo e que têm uma história familiar onde o pai, a mãe ou algum tio também demorou para controlar, ele demora mais. Até onde a gente espera e chama isso como um controle normal ainda? Até 6 anos. No máximo até 6 anos. Até 6 anos. Depois de 6 anos, aí a gente considera que existe um problema. É a partir daí que nós começamos o nome de enurese noturna. A enurese é a perda de xixi. Isso significa enurese. Se eu disser que é uma enurese diurna, ele perde xixi durante o dia. Se eu disser que é uma enurese noturna, que é o que é mais comum, ela é à noite. Então a criança vai dormir e perde à noite. Bom, esse é um contexto geral. E para a gente ter esse controle? Aí olha que legal, na minha infância eu tinha um desenho, não sei se vocês vão lembrar, que era o Bob, né? Então o Bob ele fazia fantasias mirabolantes sobre as mais diversas situações. Uma delas, e eu era confundido com o Bob porque tinha uma cabeça grande, o Bob, né? E os meus amigos, não sei porquê, né? Mas diziam que eu tinha um cabeção, eu acreditei. E é verdade, pro pessoal aí de casa. Então, aí era aquele desenho com um menininho lá cabeçudinho, e ele olhava, e nessa parte do controle da infecção urinária e do controle do esfíncter, que é do xixi, do cocô, mas principalmente do xixi, ele ia ao vaso e ele via aquilo como um buraco negro. E é exatamente, pessoal, como a criança vai se sentir indo ao vaso. Aí as pessoas me perguntam assim, doutor João, mas é legal o piniquinho ou o vaso? Tanto faz, agora precisa ser feito da forma correta. Por isso que é tão importante. Então, quando a criança vai e você se lança, e a criança se lança a esse grande desafio, porque é um grande desafio, para vocês terem uma ideia, é considerado um grande marco da vida da criança o controle do esfíncter. Tanto para a criança quanto para a família, e socialmente isso impacta na vida delas. Então, quando ela vai ao vaso sanitário, por que o Bob viu um buraco negro? Porque tem um negócio grande que a minha bunda não cabe lá, meu bumbum não cabe, eu vou cair, eu tenho medo, o que é que eu faço? Eu sustento com as mãos, segurando na lateral do vaso. Está errado. Esse é o controle errado do esfíncter, que é o que a maioria das famílias botam os filhos para fazer. Então você tem que colocar o redutor no vaso sanitário. Você tem que colocar um apoio para os pés. Eu sempre falo para os pais assim, ou para quem vem na consulta, eu digo assim, vamos fazer um exercício? Quando você chegar em casa agora, com tudo isso que eu estou conversando com vocês, quando você tiver com vontade de fazer xixi, senta no vaso sanitário, menino ou menina, não importa quem é, senta no vaso sanitário e levanta os 2 pés. Ou levanta pelo menos um. Pro pai e pra mãe sentir. Vai lá e vê o que o teu filho está passando lá com aquele buraco negro que o Bob estava vendo lá, porque ele vai cair naquilo ali, ele fica com medo. E na hora, pessoal, precisa existir um comando, e é um comando único. Precisa existir a prensa abdominal, que são a contração dos músculos abdominais, a contração do músculo da bexiga e a abertura de quem controla a saidinha do xixi ali no pênis e na vagina.
Quando ele abre, com dois músculos, com dois grupamentos musculares contraindo, o xixi vai sair. Só que, veja bem, nós estamos dançando agora, né? Que o meu bumbum não cabe lá no vaso, eu tô com medo de cair, e você imagina esse samba, pulando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso vai atrapalhar o controle do esfíncter. Se ocorrer uma vez ou duas, não vai mudar nada para a criança. Mas veja, a criança não vai fazer xixi uma vez ou duas e nunca mais. Ela vai fazer isso 3, 4, 5 vezes por dia. E você imagine 1 ano, 2 anos, 3 anos disso. É por isso que essas crianças com 7, 8, 9 anos, nós pegamos com múltiplos distúrbios miccionais e muitas das vezes funcionais, que a gente fala, e gravíssimos. Então isso é que tem toda essa dinâmica. Então vamos voltar para o Bob. Bota o redutor. A criança não pode ir ao vaso sanitário e você vê ela caindo. Para não aprender errado. Para não aprender errado. E aquilo fica gravado nas conexões neurais. Opa. E ela não vai mais conseguir. Não vai. E para desfazer isso, pessoal, é uma encrenca que vocês não têm ideia. Então é muito importante o controle correto do esfíncter. Então, redutor. E o apoio dos pés. Agora vocês já sabem da importância. Todo mundo agora que está ouvindo o podcast vai tentar levantar um dos pés. Não precisa nem ser os dois. Você imagina a criança com os pés pendurados ali no vaso. Ela não vai conseguir fazer xixi. Ela vai ficar que nem uma louca, tentando. E fora que está caindo, né? Então, apoia o pé da criança. Se não consegue comprar, porque realmente esses redutores que tem a escadinha são mais caros, não tem problema. Bota uma pedra ali, um tijolo. Tem que apoiar os pés. Tem que apoiar. Bota um tijolo, bota uma madeirinha, um banquinho. Ela precisa apoiar os 2 pés. Apoiou, ela vai conseguir fazer a prensa abdominal, vai conseguir contrair o músculo da bexiga e liberar o esfíncter, que aí ela faz o xixi de forma correta. Acabou. Ah, João, não quero, doutor. Eu quero botar no piniquinho, não tem problema. Eu só não oriento ficar assim. Ora no piniquinho, ora no vaso. Que aí vai confundir a criança. A criança não sabe mais se faz de um lado ou do outro. Não que não possa. Mas aí bota no piniquinho. O que é melhor? Não tem. Ou um ou o outro. No piniquinho, a criança não vai precisar de apoio porque ela já está sentadinha e apoiada os pés no chão. Né? A não ser que você compre aquele trono que tem trono do Rei Leão, da rainha não sei de quê. Aí ela vai ficar pendurada do mesmo jeito, então tem que ter o apoio. Mas se for uma coisa mais simples, que é o que a gente até orienta, ela senta, fica com os pezinhos apoiados e o piniquinho também, ela não vai ficar caindo dentro do pinico, porque você não vai comprar um balde para ela fazer xixi, nem um ofurô, ela vai comprar um piniquinho. Isso tudo a partir de 1 ano e meio. E tudo a partir de 1 ano e meio. Na realidade, o marco... Foi muito legal essa pergunta, porque o marco é a sinalização da criança. O que você falou de ela escondidinho. Ela sinaliza. Eu vejo. Está funcionando bem. Isso. E eu vejo muitos pais assim, ela está indo para a escola agora, tem que controlar. E a escola falou que tem que tirar a fralda. Essa idade já é a idade de tirar. Eu falei, mas ele sinalizou? Não. Eu digo, então não tira. Avisou o esfíncter lá? Né? Você vê, calma, cada um vai no seu tempo. E uma coisa muito interessante é assim, vou dar um exemplo. A gente está aqui passando, né? A semana passada e retrasada, um mega calor, né, em São Paulo. Aí a gente, tá bom. Aí quando é agora, nesses últimos 3 dias, frio. Vamos dizer que a gente tá no auge do inverno. Ai, meu Deus do céu. Até quem tá começando, eu digo pros pais assim, no frio, até quem controla perde xixi à noite. Você imagina quem tá iniciando o controle. Adia um pouquinho. Espera passar esse frio mais intenso. Para a maioria das regiões do nosso país, a gente não vai ter esse tipo de problema porque é quente em geral. É que nem eu sou de Maceió, né? E a minha mãe, quando tá... E eu também fazia isso antes, né? Quando dá 23 graus, ela fala, nossa, filha, eu tô com um casaco aqui, tá muito frio. 23 graus. E a gente tá querendo ir aqui em São Paulo pra praia. Você fala, pô, esquentou. E ela lá tá começando a botar o agasalho com 23, 22 graus. Então, as crianças realmente que do Nordeste ou do Norte do país que passam por essa temperatura não vão ter esse tipo de problema, nem do Centro-Oeste em geral. Agora, eu cheguei um dia desse para dar aula em Cuiabá, o piloto falou para mim, falou bem assim, para todo mundo, né, no avião, sejam bem-vindos a Cuiabá, estamos aqui às 2 horas da manhã, 34 graus. Então essa não vai ter esse problema no inverno de Cuiabá. Sim. Então você vai lá e deixa ela fazer em qualquer época do ano, né? Com o redutor do vaso sanitário, até mesmo do pinico, a partir de 1 ano e meio, ou quando a criança der o sinal que está realizando já o controle do esfíncter. Um pouquinho, cerca de um tempinho atrás, você comentou que tem que fazer o acompanhamento do gotejamento ou do jato urinário da criança. Nesse caso, não vai perder um pouco com isso? Dá para manter esse acompanhamento? A pergunta do Moisés foi maravilhosa, porque isso acontece muito nos meninos, né? Porque você imagina, né? Pro nosso país ainda, que é o menino fazendo xixi sentado. Aí eu sempre tranquilizo os pais. Eu digo assim, calma. O menino não vai deixar de fazer as coisas que deve ou que você gostaria que ele fizesse porque ele fez xixi sentado.
Isso é muito bom, porque confunde a cabeça da criança. E quando vocês vão ver um menino, nos primeiros anos da vida, fazendo xixi em pé, vocês vão ver que ele fica jogando a bundinha para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Por que ele faz isso? Pode olhar, qualquer um. Tá com 2 aninhos, 3 aninhos, começou a fazer o xixizinho em pé, não é que não possa, mas confunde a cabeça dele. Por quê? Porque no começo ele não sabe qual é o esfíncter que está abrindo, se é o do xixi ou se é o do cocô. Então ele fica sentindo do cocô lá e ele fica jogando a bundinha para frente. Então isso atrapalha um pouquinho, confunde a cabeça dele. Então eu sempre oriento os pais que, se não tiver tão estressado com isso e não vai mudar nada para a vida da criança, só vai ajudar no controle do esfíncter, você deixa fazer sentado. E a partir daí você olha, dá para ver pelo piniquinho ou no próprio vaso o jatinho urinário da criança. Vi uma vez ou duas, eu faço muito isso no consultório, quando eu boto uma mão fria na barriga da criança, eu aviso os pais e geralmente eles fazem xixi e eu gosto de ver o jatinho urinário dos meus filhos. Não importa qual é a idade que eles chegam ao consultório. Porque uma vez visto já resolveu o problema, porque a má formação já vem de antes, né? Congênito, já nasceu com ela. Então, se ele fez uma vez bem feito, significa teoricamente, né, que a mecânica da coisa está adequada. Então, uma vez visto só já resolveu a sua dúvida, né? Não, foi ótimo. Só para continuar, daí você falou tudo sobre a enurese, sobre essa evolução dos controles, mas respondendo a minha pergunta, que você ainda não respondeu, em relação à infecção. Assim, aí quando a pessoa tem essa disfunção, também ela tem um aumento da incidência de infecções urinárias. Isso, aí bom. Por quê? Foi ótima retomada, né? Que eu me perdi no caminho. Então vamos lá. Mas isso é o mais legal que acontece. Assim aí o que é que a gente vê nessa evolução? Você começa a reter mais urina. E as crianças com, às vezes, 3,5, 4, 5, 6 anos, elas começam a fazer o que a gente chama de dança do xixi. O que é isso? Ela percebeu... Reter conscientemente. Isso, ela percebe que tudo é mais atrativo no ambiente do que fazer xixi. E ela já controla o esfíncter. Ela fica segurando. Ela fica segurando e batendo a perninha. Aí você pergunta assim, filho, ou filha, você tá com vontade de fazer xixi? E ela batendo a perna lá. Aí ela fala, não. Mas tá. Não, mas como não? Mas você tá. Aí, não tô. Aí eu falo pros pais, acaba com essa discussão e leva o menino pro banheiro, porque ele quer fazer xixi e não quer parar. E aí, de onde é que vem o problema? O menino ou a menina, ela tá com aquela plenitude vesical, né? Achei a bexiga. Aí a bexiga tá cheiona, você já identificou, chegou uma hora que ele resolveu ir, ou alguém levou ele ao banheiro, ele foi fazer xixi. Você acha que ele esvazia a bexiga? Não. Começa a diminuir, as informações param de chegar, diminuiu, ele diz, opa, ele corta no meio do negócio, ou próximo ao fim, mas corta. Fica sempre um monte de xixi na bexiga e é isso que vai levar ele a essa retenção ao longo de 1 mês, 6 meses ou 1 ano, ninguém sabe, para cada criança vai ser de uma forma, e vai começar a escapar a infecção urinária. E principalmente em quem? Nas meninas. Não é que o menino não faça, a gente tem bastante menino também no consultório, mas as meninas isso é muito mais comum. Então esse resíduo que ela não aprendeu a eliminar adequadamente é que vai ser esse ágar aí de uma substância para bactéria acender, tentar enrolar, chegar na bexiga, ou então pegar o ureter, chegar até o rim, causar hipertensão e todas essas outras gravidades, né? Essas complicações, é isso. Então, se ela treinar direitinho desde o começo a esvaziar a bexiga, que na pós-micção o resíduo tem que ser mínimo, ou quase zero. Isso. Esse é o normal, tanto no homem como na mulher. Exatamente. Então, se ela treina errado, deu para entender isso? Sim. O pessoal entendeu. Então, se ficou o resíduo, aquilo é uma sopa de bactéria. Ter sido eliminado. É uma sopa. Porque a urina, para que vocês entendam, ela é estéril. Não tem nenhum tipo de bicho. Zero. Não tem que ter bactéria, não tem que ter nada. Então, essa estase, esse resíduo propicia essa formação da bactéria e daí vai até aquilo que a gente estava comentando, até chegar eventualmente numa sepse e ser bem grave. E você estava falando no começo, qual o número então de crianças com infecção urinária? Você falou bem lá no começo, agora... Só para a gente relembrar? Geralmente, até os primeiros 2 anos de vida, é cerca de 10% de todos os quadros infecciosos, febris, né? Dos quadros infecciosos, 10% são infecções urinárias. Infecções urinárias. Então, de cada 100, 10 são urinárias, o que é um número absurdo. De bactérias, de estudo bacteriano. De infecções bacterianas. É muito grande, por quê? Porque eu tenho a impressão que o prognóstico é pior do que uma infecção de uma amígdala, por exemplo, uma sinusite, uma otite.
Por quê? Porque no mamilo você está vendo lá, então fica mais fácil do médico abordar e chegar ao tratamento e a conduzir de maneira mais adequada. E parece que um pouco a infecção urinária na criança é um pouco, não é que é esquecida, mas precisa mais, às vezes, de um especialista como o João, um nefropediatra, para poder realmente fazer o diagnóstico e evitar tudo aquilo. Essa é a ideia, pegar nas primeiras, e se tiver uma malformação, Moisés, dá para resolver até cirurgicamente, se for o caso, né? Para que aquela estase, aquele xixi parado não ocorra mais, nunca mais, e aí não vai ter mais infecções devido a essa malformação, que seja era uma válvula, porque é cirúrgico, né? Não, com certeza. Aí vai ter que operar. Aí você vai fazer a identificação do problema, e a gente chama de problema orgânico. Aí você vai lá e retira, né, ali, ou faz a correção do problema mecânico ou do problema orgânico que a criança tem. E você vai fazendo a profilaxia para que ela não chegue a ter um problema funcional. E nas disfunções miccionais, daí qual é o tratamento? Aí é grande, assim, é variado, depende da criança. Para vocês chamarem mais atenção assim nos primeiros anos da vida, é mais essa relação com a orientação correta do controle. E depois dos 5 anos, como que a gente assim chama a atenção de quem está em casa e tem seu filho, seu parente, seu amigo, seu primo, seu irmão, seu sobrinho, seu neto, para infecções e distúrbios miccionais. Além da infecção, depois dessa idade assim, de 5, 6 anos, é muito comum a menina, ela vai no inverno ou no verão com um casaco amarrado na cintura. No inverno, tudo bem, tá frio. Mas e no verão? Muitas chegam assim com esse relato. Aí chega e fala assim, mas ela tá com frio, filha? Por que você tá indo? Tá um calor, por que você tá indo lá com um casaco na cintura? Aí ela fala, não, é porque, mãe, eu acho tão bonito quando bota um casaco amarrado na cintura. Mas na realidade, quando ela amarra, fica aquelas 2 pontas penduradas e escondem a região da vulva, da vagina, que é ali que ela começa a perder xixi. Então ela está tendo perdas de xixi durante o dia também, por distúrbio miccional. Pelo fato de amarrar, de apertar. Não, ela usa para esconder. Ela está perdendo e ela não quer que os amigos vejam que está molhado. Que ela usa ela usa como disfarce, porque fica molhado a frente da região da calça. E ela fica com vergonha, porque as pessoas às vezes olham, uma amiga olha e fala, filha, por que tá, ou amiga, ou sei lá, por que tá molhado aí? E ela às vezes leva várias mudas de calcinha, ou no caso dos meninos de cueca, para poder ficar escondendo aquelas perdas urinárias. E nem fala pros pais muitas vezes. Não, nem comenta, não porque fala, porque também tem vergonha. É vergonha. E é natural que se tenha. É natural. Né? Tem que falar, mas é natural também que se tenha vergonha. Pensa na gente mesmo quando você é criança. Tem assuntos que são, mas faz parte do jogo, é um tabu. E depois dos 6 anos, quem é que não quer ir fazer a festa do pijama? Quem é que não quer ir no acampamento? E principalmente com perdas diurnas e noturnas, quem é que não quer esconder? E inclusive começa a impactar na vida dessas crianças e da família, porque o moleque não vai pra festinha à noite, pelo menos para ficar fora de casa, porque ele já sabe que ele vai fazer xixi. Então uma das grandes queixas que chegam ao consultório também é essa, né? Porque impacta na vida social da criança, né? O controle do esfíncter, pessoal, é um marco assim importantíssimo, tanto do desenvolvimento neuropsicomotor que a gente chama, quanto da vida social da criança como um todo, né? Na escola, né? Então... Tudo, na vida toda. Os pais chegam e falam, doutor, pelo amor de Deus, resolve meu problema. Eu não aguento mais trocar lençol todo dia. Chega uma hora que a casa tá só com cheiro de xixi. Então é complexo o assunto, precisa de uma ajuda, tanto, eu acho que não só do nefropediatra, mas também do pediatra. Conversem com o pediatra de vocês, tanto o pediatra do posto de saúde, quanto o médico da família do posto de saúde, quanto o pediatra de vocês, quem tiver o seu seguro-saúde, ou o seu pediatra particular. Então eu acho que qualquer pessoa... Ou no SUS também, quando necessário, né? No posto de saúde, conversa com o pediatra sobre esse tema, porque com certeza alguma coisa ele vai agregar de valor para você. Eu espero, né? Tem que ser assim, dessa forma. E aí você vai compondo. Uma outra coisa que compõe a possibilidade de maior problema é quando essa criança é constipada, que é muito comum nas crianças do Brasil hoje. A constipação é a dificuldade para fazer cocô. E o cocô é ressecado. A criança sofre ao tentar eliminar esse cocô. E o que é que isso tem a ver com infecção urinária? Tem algum motivo em especial de... Você comentou sobre que as crianças do Brasil... Tem algum motivo especial do seu Brasil? Alimentação, quantidade de água? Né? É dieta. Bebem pouca água. E hoje em dia, cada vez mais, a alimentação das nossas crianças estão baseadas, eu chamo, em farinha, né? Em massa.
que aí é pão, bolacha, biscoito, bolos. Fast food também, muita E os farinha, fast né? foods. Pão. Então você vai formando uma massa com pouca água e você vai ter dificuldade para eliminar. Você não come fibra ou come muito pouca fibra. A quantidade de fibra que nós comemos ao longo dos últimos anos, ela vem diminuindo, né? Então é por isso que você impacta nesse hábito. Então tem que mudar também o hábito, porque ajuda tanto no controle do xixi, isso já tem vários trabalhos mostrando, quanto diminui a possibilidade de infecções urinárias, tanto únicas quanto de repetição, quando você trata o cocô. Então eu sempre costumo falar nas aulas para os colegas e para os pais, em geral no consultório, que tratar infecção urinária ou distúrbio miccional é igual a tratar a constipação do seu filho. Aí você diz assim, não, tá bom, vou tratar, mas a maioria não sabe que tem constipação. Aí como é que eu faço esse diagnóstico? As mães me chamam o louco do cocô, né? E alguns colegas também. Mas eu digo assim, a mãe fala assim, não, é normal o cocô dele. Eu digo, é normal? Ele faz todo dia? Não, faz a cada uns 2 ou 3 dias. Ou senão eu pergunto, é normal? Faz normal? Ela fala, faz todo dia. Eu falo, tá bom, me manda uma foto. Eu quero ver a foto. Cadê? Você tirou foto? Faz o book do cocô. A maioria, para vocês terem uma ideia, 90% das mães que eu olho as fezes da criança, elas são ressecadas. Mas o constipado consegue ir no banheiro Às vezes sim. todo dia? Às vezes sim. Com dificuldade, mas consegue. Então ele elimina 3, 4 bolinhas, que é o normal dele, e a mãe acha que é normal, porque todo dia ele faz e todo dia ele sofre para eliminar 3, 4 bolinhas. E chega um dia, que é o dia que não aguenta mais, a tampa tá cheia, ele vai lá e manda um que a mãe até fala para você assim, nossa, doutor, nunca vi aquilo na minha vida. É um alien que o menino botou. E aí você já sabe que a coisa está dando errado. E uma maior parte dessas mães, 80%, 90% das que eu vejo realmente o cocô, é por isso que eu quero ver, porque a mãe para mãe é a maioria normal. E você não trata. E se você não tratar, ela vai ter infecção urinária. Aí que dia? Não sei. Amanhã, daqui 1 mês, daqui 6 meses, mas vai fazer. Mas por quê? Qual é a relação? Sim, isso que eu ia perguntar. Isso agora também. Para o pessoal entender. Isso, como você vai tendo uma retenção de fezes, vai tendo retenção bacteriana também. Na região? Na região perianal. Fica pertinho ali, vai limpar, vai mexer. Isso, aí a bactéria dá um saltinho. Se for menina, muito mais comum. Não é que o menino também não possa fazer, mas as meninas, mais comum ainda. Então, tratar a infecção urinária, tratar qualquer tipo de distúrbio miccional, de xixi, é fazer o tratamento da constipação. Passa também pela constipação. Não tem jeito. Muito bem. Então, quer dizer que, resumindo, se você tem uma boa evolução nessa micção desde criança, se você o pai está de olho, vendo se está urinando, o jato é bom, se não está tendo um atraso nesse urinar, dá os primeiros sinais, evitando essas infecções, não vai ter nenhum desses problemas. Mas quando tem, precisa de um especialista para fazer um bom diagnóstico, resolver no começo para que elas não evoluam, não sejam de repetição, para complicar lá no rim. Isso, exatamente. Né? Então, exatamente. como a gente estava falando em outros episódios também aqui, aquele que a gente gravou há um tempo atrás sobre acidentes, a gente não está aqui para assustar, né? É para orientar. Tudo isso tem tem prevenção, como? Observando, levando ao pediatra. O pediatra que eventualmente não está capacitado vai encaminhar para o nefropediatra, por exemplo, como o Dr. João, e vai investigar a fundo para ver a causa dessas repetições, dessas infecções, para que evite chegar numa insuficiência renal, se torne um dialítico ou eventualmente outras coisas até mais graves. Até transplante renal. Transplante renal em criança. Em criança, muito. Então, basicamente é isso. Baseado nisso, né? Elucidamos então esse assunto, Moisés? Sim. João, palavras finais. Não, eu queria agradecer a vocês aí a oportunidade. A gente que agradece dividir informação aqui com a gente. Sensacional. E falar para os pais, assim, como eu falei, né, anteriormente, o que me faz fascinar pela criança é esse brilho que o pai tem pro o olhar com o filho, né? Essa troca de olhar é o que me motiva, é o que me faz no dia a dia do consultório e no contato com os colegas e com os pais e com as crianças. E mais um tema, assim, de grande importância, que é o controle do esfíncter. Então, cuidem do controle do esfíncter do filho de vocês, do parente de vocês, e procure ajuda com o pediatra. É o que eu posso relatar aí para vocês. Muito bem, muito obrigado. Compartilhem as informações, são muito importantes, salvam vidas, salvam rins, salvam crianças. Se inscrevam no canal, a gente está aqui para isso, para levar essa informação para vocês, informação de segurança, informação precisa com profissionais que nos dão a honra de vir aqui, dar o seu tempo, dividindo a informação com vocês. Isso. Moisés. Obrigado, Dr. Sidney, mais uma. Dr. João, muito obrigado pelas informações.
É isso. Obrigado, gente. Se inscreva no canal.